Senhores, então, vamos dar início, né, à sessão que está formalmente agendada para o dia 16 de outubro de 2020, das 14 horas. Nós temos poucos processos na pauta para encerrar todos da reunião, então, iniciamos com o item 47 da pauta, de relatoria do conselheiro José Eduardo Dornelas. Ele é um processo paradigma, cujo resultado vai se aplicar aos itens 48, 49 e 50, que aí na pauta sai em nome do presidente do colegiado. Então, conselheiro Dornelas, passo a palavra, item 47, recorrente, ENSA, Empresa Sul-Americana de Montagens, Sociedade Anônima. Conselheiro Dornelas, por favor. Pois bem. Trata aqui de um processo de análise de declaração de compensação. O contribuinte informa que compensou débitos próprios com crédito oriundo de pagamento indevido ao maior de imposto de renda, referente ao quarto trimestre de 2004. Esse referente quarto trimestre de 2004, eu vou tirar do voto, que isso aqui é um paradigma, certo? Então, como resultado da análise, foi proferido despacho decisório que decidiu por não homologar a compensação em virtude de inexistência do crédito. Então, o valor recolhido foi localizado, mas integralmente utilizado para quitação de débitos declarados. O contribuinte designado apresentou manifestação, suas razões foram analisadas pela DRJ, que as julgou improcedente, concluído por inexistir crédito pleiteado. Bem fundamento. Ciente da decisão, recorre ao CARF, recurso instruído de documentos, impugna pelo seu provimento. Eu também estou aqui convertendo em diligência, certo? Então, do mesmo modo que eu fiz na vez anterior, eu estou recepcionando o julgamento, os documentos juntados em recurso, e estou admitindo para ser apreciados. Então, através do recurso, o contribuinte requer ser extintos os débitos declarados por conta da existência de crédito oriundo de pagamento devido, aduzindo que informou, repete as argumentações da impugnação, aí faz juntada de documentos relativos à escrituração contábil, bem como memória de cálculo do RPJ devido no período, para fim de efetivamente comprovar o equívoco alegado. É um caso clássico aqui. Então, no caso SPEC, de fato, deve ser exigido do contribuinte que apresente os registros contábeis e fiscais ou outros elementos considerados consistentes de prova para dar respaldo à retificação efetuada em sua DZTF. Então, ele juntou, eu verifico que, em tese, eles podem comprovar o direito postulado, mas como a unidade de origem não se manifestou sobre eles, eu estou convertendo o processo de diligência para que seja aferida a existência, suficiência e disponibilidade do direito postulado, inclusive quanto ao erro de fato alegado, relatório conclusivo, depois o contribuinte é intimado, volta ao CARF para que a gente continue o julgamento. Quem fiz é isso. Entendi. Esse é aquele caso, esse conselheiro Heitor, mas mês passado já deu mais ou menos para compreender, mas, enfim, são tantas nuances, né, processos diferentes, né? Quando a gente tem percebido que a unidade de origem se nega lá, está alocado, não olha. Chega na DRJ, a DRJ supera até esse ponto, mas ela diz, olha, até aquele momento, digamos assim, ninguém solicitou ao contribuinte que apresentasse nenhum documento, né? Aí quando a DRJ vem e diz, olha, eu até aceito que você que a ausência de retificadora não seja problema, mas desde que você me tivesse trazido documentação contábil. Quando o contribuinte traz ao menos
Se ele não traz nada de novo no recurso voluntário, a gente tem negado o provimento e pronto, né? Agora, se ele traz alguns elementos ali, o mínimo que seja, né, a gente converte em diligência para a unidade de origem olhar, porque, afinal de contas, ninguém nunca se debruçou sobre isso, né? Acho que esse é o caso, né, conselheiro Dornelas? É isso aí. Alguma dúvida, senhores? Ou podemos seguir adiante? Vamos lá? Então, conselheira Giovana. Acompanha o relator. Conselheiro Heitor. Acompanho também, presidente, quando essa necessidade da escrituração contábil só aparece em sede DRJ, como é o caso normalmente todo despacho eletrônico, que ninguém fala que está faltando prova, diz que na verdade o débito está alocado em si, eu não tenho óbice a isso não. É uma questão diferente, por exemplo, que eu citei antes aqui, quando tem um despacho decisório que é negado, aí o contribuinte vem e tenta trocar o direito creditório, para fazer alguma outra coisa, ou então numa sede de lançamento, que aí não é despacho eletrônico, efetivamente, o contribuinte vem encartar coisas aqui relacionadas a uma instrução probatória originária, efetivamente, em si. É porque, assim, no caso de despacho eletrônico, assim, nunca ele vai ter a chance de ser demandada a escrituração contábil antes da DRJ, porque se aquele despacho lá, o débito foi alocado, ponto. Então, nega o direito creditório. Então, aqui eu também não tenho impedimento, porque é também mais um caso, como o doutor Leonardo citou, de exceção ao 16/4, que é razões trazidas em sede de segunda instância aqui no caso, efetivamente. Né? De primeira instância, desculpa, aqui no caso, efetivamente. Então, com isso aí, eu também acompanho integralmente. Muito obrigado, conselheiro Heitor. Conselheiro Lucas. Também acompanho, presidente. Obrigado. Conselheira Bianca. Acompanho, presidente. Muito obrigado. Então, vamos lá, o item 47, cujo resultado se aplica também aos itens 48, 49 e 50, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Processos julgados. Vamos agora ao item 51 da pauta, na verdade são os itens 51 e 52, ambos do recorrente Miriam Ferreira Siqueira e Companhia Limitada, de relatoria do conselheiro Lucas. Quem passa a palavra, peço a gentileza de iniciar o relato e, na sequência, proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Os dois processos dá para julgar junto. Os dois dizem respeito a crédito da Eletrobras, mas o débito, a diferença é que do 51, o débito é de PIS e CSLL, e do segundo, o débito é de COFINS, tá? É a única distinção, mas dá para a gente... eu vou tentar relatar os dois em conjunto, se ficar alguma dúvida, a gente... Porque eu tô dando a mesma solução para os dois. Deixa eu... Um minuto. O processo matriz número tal, que tem por objeto a análise da DRF. Isso. É porque o meu cabeçalho aqui no começo do relatório está errado, mas eu ajusto. Por bem reproduzir os fatos, adoto o relatório recorrido a seguir colacionado. A presente decisão diz respeito a dois processos conexos, quais sejam, na DRJ. Processo matriz número final 2679, que tem por objeto a análise pela DRF de origem dos perdecompes de folhas tais a tais, que culminou na formalização do despacho decisório número tal, por meio do qual a autoridade fazendária indeferiu o pedido de restituição e, como corolário, não homologou as compensações correspondentes. O processo apensado de número X, 2006-11, que tem por objeto a exigência de multa de ofício isolada por compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo. O lançamento da multa de ofício é um corolário do indeferimento do pedido de restituição, de maneira que os processos foram juntados por apensação para apreciação simultânea na DRJ. Então, ele já fez a análise conjunta. Ele copiou as duas decisões nos dois processos. Não são esses dois da pauta, tá? Esses aqui são distintos, mas cada um deles tem um paralelo de lançamento de multa isolada. Com a apresentação da manifestação de conformidade do despacho decisório e da impugnação ao auto de infração da multa, houve o reconhecimento da DRF de origem da suspensão da elegibilidade dos respectivos créditos. Em linhas gerais, o encadeamento dos fatos que culminou no indeferimento do pedido de restituição e na declaração de não homologação dos pedidos de compensação e no lançamento da multa de ofício foi o seguinte: a interessada apresentou o PERDECOMP
conforme descrição, o crédito reclamado pela interessada está vinculado à ação de execução número tal. Esse crédito, segundo afirmado pela contribuinte no curso do procedimento, corresponde a crédito de natureza não tributária que a Policlínica Central de TDA possui contra Centrais Elétricas Brasileira e a União Federal. A interessada busca a expedição de ordem executiva para que a Eletrobras pague preferencialmente em dinheiro o valor de 3 milhões e pouco correspondente a obrigações. O entendimento e, enfim, ela está querendo utilizar de crédito da Eletrobras. A decisão administrativa que indeferiu o pedido eletrônico de restituição e declarou a não homologadas compensações correspondentes foi assim aumentada. Compensação de títulos públicos da Eletrobras com PIS e CSDL. Não existe previsão legal para que se autorize ou convalide a extinção de créditos tributários mediante compensação com títulos públicos emitidos pela Eletrobras. E essa foi o fundamento. As alegações apresentadas em outro instrumento de contestação são, em resumo, as seguintes. Insubsistente o argumento de que a compensação foi realizada com crédito de terceiro, visto que a sociedade, que é a contribuinte recorrente, Miriam Siqueira, foi incorporado na data de tal pela pessoa jurídica Edson Freitas Siqueira, advogados. A interessada defende a tese de que o crédito reclamado configura título líquido certo e exigível equiparado à sentença transitada em julgado, onde a União Federal é devedora solidária. Discorre em linhas gerais a seguinte linha de argumentação, que eu vou pedir licença para não ler. Na parte final, contesta a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, alega ilegalidade da cobrança de multa acima do percentual de 20% por caracterizar com fisco, contesta ainda a aplicação concomitante de multa moratória e juros moratórios. Ao tratar sobre a questão, a DRJ julgou improcedente o pleito do contribuinte por entender, em suma, que, inicialmente, o contribuinte conseguiu comprovar ser o detentor do suposto direito creditório, haja vista ter colacionado aos atos prova de que a sociedade Miriam foi incorporada no ano de 2003 pela pessoa jurídica Edson. Quanto ao pedido de restituição e compensação de obrigações da Eletrobras, a decisão recorrida afastou a possibilidade da utilização do pretenso crédito ao aplicar a súmula 6 do então terceiro Conselho dos Contribuintes, que fala que não compete à Receita promover a restituição de obrigações da Eletrobras. Em resumo, é isso, as alegações, são essas as alegações. O contribuinte resignado apresentou recurso voluntário, em que ele alega que haveria materialidade para a cobrança de suposto débito, não haveria materialidade para a cobrança de suposto débito de PIS, haja visto uma sentença judicial proferida pela 6ª Vara Federal de Brasília, que teria reconhecido a não aplicação do PIS nos tributos da recorrente, que ela está utilizando crédito da Eletrobras para descontar débito de PIS, que restaria pendente decisão da DRF no processo de revisão de débitos, em razão de que, ao analisar sua contabilidade, teria verificado equívocos nos lançamentos contábeis e na forma de tributação dos valores devidos a títulos de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, no período compreendido de 99 a 2003. E traz alguns outros elementos. Eu volto que no voto eu destrincho eles de forma mais detalhada. Se ficar alguma dúvida, a gente pode voltar no relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua admissibilidade. Lembrando que o voto vale para os dois. A única mudança é que um débito é COFINS do outro. Em relação ao PERDECOMP, a decisão recorrida julgou improcedente o pleito do contribuinte, haja vista que a Secretaria da Receita Federal não seria competente para analisar pedidos de restituição e de compensação de obrigações decorrentes da Eletrobras, com base na época vigente súmula 6 do então terceiro Conselho dos Contribuintes. O embasamento utilizado pela decisão recorrida atualmente está presente na súmula CARF 24, vinculante, que assim estabelece, que eu vou pedir licença para não ler. Nesse contexto, me filio às razões da decisão de primeira instância para afastar a análise do direito creditório do recorrente, haja vista a ausência de competência nos termos da referida súmula. Acontece que o contribuinte em sede recursal apresenta informações novas, através da qual discute a validade dos débitos por ele apontados nos PERDECOMPs. Em regra, quando da análise dos PERDECOMPs, se avalia a existência do crédito necessário a compensar o débito declarado e confessado pelo contribuinte. Entretanto, existem decisões recentes, inclusive da Câmara Superior, vide acórdão número tal, de relatoria da ilustre conselheira Deli, no sentido de que, não havendo crédito, deve ser analisada a existência do débito em circunstâncias específicas. Ao verificar as alegações relacionadas ao débito, verifico que duas são as principais. Os débitos de PIS não seriam devidos em decorrência de uma decisão judicial que teria reconhecido pela não aplicação do PIS nos tributos do recorrente, e os débitos seriam provenientes de erro de preenchimento das declarações que estariam pendentes de revisão em PAs específicos. Vale ressaltar que se trata de uma única DECOMP, com vários débitos a serem compensados, parte PIS e parte CSLL. No outro, integralmente COFINS, e a alegação
da ação judicial também é a mesma lá em relação à COFINS, tá? Em relação ao alegado de decisão judicial que afastaria a incidência nesse do PIS e lá de COFINS, nos tributos do recorrente, vale frisar que não se tem notícia nos autos de que essa decisão seria definitiva, partindo da premissa, portanto, que se trata de uma decisão precária pendente de recurso. Assim, havendo discussão judicial a respeito dos débitos em questão, entendo que não cabe a análise deste Conselho Administrativo, haja vista a renúncia prevista na súmula CARF número 1, de caráter vinculante. Ou seja, importa a renúncia às instâncias administrativas à propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade. No que se refere aos débitos provenientes de erro de declaração que estão pendentes de revisão em processos administrativos diversos, que ele traz a informação, entendo que caso lidem com os mesmos débitos desse, que eu não tenho como fazer essa confirmação, mas caso lidem, conforme afirmado pelo recorrente, aqueles processos administrativos seriam prejudiciais a esse no que se refere à análise do débito. Entendo que, em razão de haver uma via específica tratando a respeito da legitimidade ou não do débito, ela deverá ser uníssona em lidar com a questão, não cabendo discussão em sede de PERDECOMP. Ressalte-se ainda que, no presente caso, diferentemente daquele precedente firmado na Câmara Superior de relatoria da ilustre conselheira Edeli, o contribuinte tão somente alega erro no preenchimento da compensação em sede recursal, após ter apresentado manifestação de inconformidade onde defende com esmero o seu direito creditório frente aos débitos que confessou, e ainda após ter negativa para o uso do crédito com base na súmula do então Conselho dos Contribuintes. No que se refere à discussão a respeito da inconstitucionalidade da incidência de multa de ofício e juros de mora sobre os valores dos débitos confessados e não homologados, não cabe à esfera administrativa fazer análise de constitucionalidade de lei, situação restrita ao Poder Judiciário, súmula CARF número 2. Assim, entendo que não assiste razão ao pleito recursal. Como lá na DRJ foi julgado de forma conjunta tanto o processo da não homologação quanto do lançamento da multa isolada, eu também, até fica mais fácil aqui na hora de relatar, mas eles são apensos quando eu for formalizar o voto, eu, se for vencedor esse acórdão, eu separo, porque como eu estou dando tratamentos distintos, eu acho que é interessante destacar, porque lá ele manteve tudo, então fazia sentido ser um acórdão só. No que se refere à multa de ofício isolado, entretanto, a sua imputação levou em consideração o artigo 18 da Lei 10.833, o qual teve sua redação alterada pela Lei 11.488. Passa a confrontar as duas redações a seguir. A redação original e a redação atual. Eu vou pedir licença aos colegas para não ler. Entendo que a partir da redação atual se faz necessária a existência de falsidade na DECOMP, o que no presente caso não houve. A autuação fiscal se deu em razão da DECOMP ter sido considerada não homologada, situação distinta da possível imposição de multa isolada quando considerada não declarada. Até faço uma ressalva aqui que se não deveria ter sido considerada não declarada, mas o que ela foi considerada foi não homologada. De fato, o que consta ela foi não homologada. Assim, aplicando a regra do 106C do CTN, afasta a multa isolada pela retroatividade benigna da norma atual, que deixou de apontar como causa de imposição de penalidade a DECOMP não homologada que utiliza de crédito de natureza não tributária. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado contra a PERDECOMP não homologado, para no mérito negar-lhe provimento, e por conhecer do recurso voluntário apresentado contra o auto de infração de imposição de multa isolada, para no mérito dar-lhe provimento. Obrigado, conselheiro Lucas. Debate, senhores. Só para eu, de cara ali, eu também já ia falar, eles consideraram não homologada a compensação? Era um caso típico de não declarada, né? Exato. Mas até relaciona aqui o final, tá? No final eu pensei a mesma coisa. Se ele tivesse dito compensação não considerada, não declarada, que foi até aquele outro processo que eu peguei de multa isolada, ele cita o parágrafo 4º do artigo 18, que aplica-se também aquela multa isolada quando a compensação considerada não declarada, né? Que seria o caso, né? Mas... Seria o parágrafo 4º, né? Parágrafo 4º do artigo 18. O artigo 18 é 10.833. Exatamente, mas se eles consideraram ela como não homologada, acho que não tem o que fazer, não. Peraí. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, pessoal. Porque, isso aí foi um emaranhado de alteração legislativa desses dispositivos, né? Uhum.
O TVF é folhas 23, tá, do processo, que ele traz lá, mediante declaração não homologada, que até eu colaciono aqui no final do meu voto. Na verdade, minha única dúvida é essa, era para eles terem considerado não declarada, mas inclusive eles transmitiram um decomp, né? Eu não sei nem o que é que eles botaram na decomp para passar, né? Porque ele deve ter colocado crédito decorrente de ação judicial. Aí, Acho que é isso. Tem um problema aqui que eu acho que é o seguinte, isso é de 2004, né? Eu acho que, na verdade, eu até tentei ver a IN aqui, que eu acho que era o seguinte, vocês acham que seria não declarada com base naquele inciso que fala de título público, crédito? Porque existe na IN de compensação, efetivamente, as hipóteses de não declarada, né? Então, você tem que encaixar numa daquelas hipóteses para dizer que a compensação é não declarada. E essa hipótese do crédito se referir a título público, ela só surgiu numa lei de 2004, eu acho. Então, na verdade, como é que se consideraria não declarada essa compensação aqui? Entendeu? Qual era o dispositivo legal que se usaria? O do título público não existia ainda, entendeu? Então, aí você não entra naquelas hipóteses que são taxativas, eu acho. Nem origem não tributária? O problema, sabe qual é o problema dessa história aqui também, presidente? Veja bem, olha o que a gente tem aqui. A gente tinha uma discussão até, isso é tributo. Tanto havia essa discussão, efetivamente, que se editou a súmula, para dizer que a Receita não restituía, concorda? Porque se eu achasse que não era tributo, assim, de pronto, não caberia o cara ficar discutindo se a Receita devia restituir ou não, que até se gerou uma súmula quanto a isso, entendeu? A própria geração da súmula diz que no sentido de que, olha, não é tão pacífico assim que isso não é tributo. Senão, não precisa dizer que a súmula não é competência da RFB, como existia a súmula 24, que era 6 anteriormente em si. Entendeu? Então, talvez por isso estivesse indo por esse caminho de não homologação, de não conseguir se encaixar numa das hipóteses taxativas de não declaração da compensação. Fernando, eu olhando aqui, realmente foi de 2004, esse conceito de não declarada, ele não podia compensar tributo não administrado, mas essa expressão de considerar não declarada veio justamente em 2004, e aquele parágrafo lá do artigo 18 da 10833 é justamente para compensação considerada não declarada. Mas aí a gente precisa analisar, eu estou com uma dúvida em relação à multa, que é pelo seguinte, a multa aplicável, não sei se é um caso de retroatividade benigna, não sei, porque a gente vai ter uma misturada de conceitos aqui. Porque a multa para não homologação, sem dolo, né, está lá no parágrafo 17 do artigo 74. Vai dizer, será aplicada a multa isolada sobre o valor do débito, objeto de declaração não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração, porque aí ele vai para o 150 que está no artigo 18. Sim, mas eu acho que o X da questão é a questão da falsidade, né? Aqui está sendo aplicado com base em que houve falsidade na declaração. E aí tem essa discussão da falsidade na declaração. Eu já votei isso pelo seguinte: na legislação previdenciária existe um inciso que é assim, um artigo e inciso que são quase gêmeos desse aqui. Diz o seguinte: olha, também cabe uma multa agravada quando tem falsidade na declaração de compensação na GFII, lá efetivamente. Então, lá eu sempre me posicionei no seguinte sentido: sempre que ele pudesse saber que esse crédito não era, ou seja, a consciência da inexistência do crédito, seria caso de falsidade. Eu votaria assim aqui. Agora, eu não acho que talvez a sobrevivência da Eletrobras fosse esse caso, entendeu? Mas é diferente, por exemplo, de um crédito para MGPI, que está na não declarada e o cara sabe que não pode compensar. Mas aqui, tanto até que teve súmula do caso para dizer que não podia, entendeu? Mas a minha dúvida é, a fundamentação foi essa? Da autuação? Acho que foi pela falsidade. Acho que foi pela falsidade também, pelo que o Lucas colocou aqui, foi pela falsidade.
Foi, porque a redação é de... Qual foi o redação dispositivo atual. que ele colocou? Foi o artigo 18 da 10833 de 2003, que teve a redação alterada pela 10488 de 2007. De quando é isso que a gente está discutindo? Tem que ver a fundamentação legal, isso é verdade. Eu tinha entendido pelo relatório que teria sido já com falsidade na declaração, mas eu não sei. O Lucas talvez possa esclarecer. Estou abrindo aqui. Em 2004, foi? Foi 2004, aqui tá, acho que o calendário é 2004. Né? É assim, ó, o que acontece? A redação original, ela falava lá sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, certo? Uhum. E aplicar-se-á no caminho das hipóteses de crédito ou débito não ser passivo de compensação por expressa disposição legal, Uhum. de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizadas as hipóteses lá da qualificação da multa, né? Aqui era... Uhum. Ele falava isso. Sim. Depois, quando foi feita a alteração, na verdade, a gente teve uma diferenciação. Ele deixou a falsidade aqui e jogou a multa que antes estava aqui para o artigo 74. Uhum. Então, a falsidade estaria um pouco... Ele nem... ele mas pegou... aí é que está. Sim. Tem que ter certeza que ele disse que era por falsidade. Ele pode ter citado o artigo 18, sim. Mas senão ele aplicava o 150. Ele aplicou o quê? 75. A multa. Então ele não... Entenderam? Então ele não considerou que era um caso de dolo. Senão ele tinha aplicado 150. Aí, talvez, eu acho que seja o caso de reduzir para 50 por retroatividade benigna, aplicando lá o parágrafo 17 do artigo 54, do 74. Porque se ele tivesse afirmado que era da falsidade, seria até contraditório, né? Se era da falsidade, por que ele aplicou o 75? Eu acho que até cronologicamente é impossível, né, presidente? É impossível porque não tinha esse dispositivo ainda. Não tinha falsidade. Eu olhei agora aqui, não tinha tentado para isso. O protocolo é 2006 desse processo. Tinha falsidade. Não tinha falsidade, exatamente. Então, o que acontece é que se aplicou o artigo 18 caput sem considerar que houve dolo, porque senão ele aplicaria do 150, aplicou 75, e eu acho que depois a penalidade para essa situação específica caiu para 50, que é o parágrafo 17 do artigo 74. Eu acho que não é o caso, eu estou achando, entendeu? Eu acho que não é o caso, esse aqui, falsidade, ele não foi essa... Não foi essa imputação. Fundamento. Eu tô a não ser que seja o auditor mãe de Ná, que tenha feito o audito que ele Eu ainda tô... Não, mas é bem complicado. Por isso que eu falei, esses dispositivos aqui é complicado, porque mudou muito ao longo do tempo. É mais fácil errar do que acertar, né? Porque a gente fica olhando aqui, mudou quando foi. Mas eu estou com a impressão que foi aplicado no 75, caiu para 50. Justamente porque naquela época não existia para essa figura o não declarado, né? E o problema é que a retroatividade benigna aqui explode em dois dispositivos diferentes. Parte fica na falsidade e parte fica nos 50%. Exatamente. Tem uma parte que ele manteve na 10833, isso, colocou ali embaixo, e teve uma parte que ele jogou. Eu tenho um arquivinho com os dois, porque justamente eu sempre fazia confusão, aí eu estava procurando aqui meu arquivo compilado, porque dá uma confusão mesmo. Nós chegamos na situação esdrúxula, que é a não compensação.
a multa é 50 ou 150, Uhum. e na casa da falsidade era 75 ou 150. Uhum. Ou trocado aí, né? Falsidade, né? Do não declarado, vamos Não dizer. declarado. Ou 75, se não tiver dólar, não tiver falsidade na declaração, ou 150. Então, ficou. As ienes tratam também disso ao longo do tempo, né? Mas eu estou com a impressão, se a gente tiver dúvida, de repente o processo sai com vista, né? Mas eu estou com a impressão, assim, a minha primeira impressão é que seria um caso de retroatividade benigna, não de exoneração. Uhum. Olha só, aqui a fundamentação da multa, folha 45 do PDF lá do processo apenso. Uhum. Artigo 90 da MP 2158-3501, artigo 17 e 18 da 10833, artigo 74 da 9430, com alterações da 10637 e da 10833, artigo 49 da 10637, artigo 40 da IN SRF 460-04. Esse é bom. Qual é o artigo da IN? Eu também fui nela, que é o mais fácil. Artigo 40, artigo 40 da IN SRF 460 de 2004. Aqui a compensação é a vedação. Aqui. O artigo 40 é a vedação da compensação com crédito de terceiros. É de terceiro, nem sei aqui. Sim. O que eu acho é o seguinte, né? Ele cita... É que é duro, né? Cita o artigo 74... Chat, eu copiei e colei no chat, quem quiser olhar. O cara colocar o artigo 74 da 9430, meu Deus, né? Agora, ele aplicou 75%, né? Nessa época, só tinha previsão lá, na época do fato gerador, só tinha previsão, que na verdade é o artigo 90 da MP 2158, com a redação, né? Depois, na verdade, o artigo 18 fala a penalidade de que trata o artigo 90 da MP, né? Isso na 10833. Aí ele começa a mudar. Achei, presidente. É o 30 da IN. 30, parágrafo 1º, parágrafo 1º da época. Né? Que depois a IN, tem uma IN 2005 que alterou. E não fala nada de falsidade realmente. Dessa mesma IN 460 aí, tem uma réplica da versão do artigo 18 vigente à época, que é, sem prejuízo do disposto no caput, será exigido do sujeito passivo, mediante lançamento de ofício, multa isolada calculada sobre o valor do débito tributário, indevidamente compensado. Na hipótese de a compensação ter sido homologada de tudo de crédito ou débito não ser batido de compensação do disposto na legal, seja de natureza não tributária, ou que foi caracterizada a partir da seção 71 a 73, efetivamente. E aí ele diz o seguinte, aí depois muda, em 2005, efetivamente. Mas a redação é cópia da redação anterior do artigo 18, da 460. E olha só, no auto, porque o auto ele faz referência aos despachos decisórios lá, né, que não homologaram lá a compensação, ele não cita falsidade, ele diz o contribuinte efetuou compensação indevida de valores em declaração prestada conforme descrita no termo de constatação tal, blá, 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 mas ele não fala na infração do auto em falsidade, né? Uhum. Se ele falasse em falsidade, estaria se equivocando, porque ele estaria aplicando a algo ocorrido em 2004 uma previsão legal, né, uma fundamentação, algo que veio depois, né? Então, não poderia falar em falsidade lá mesmo. Né? Eu acho que ele aplicou ali a multa de 75, senão ele teria aplicado 150, se ele achasse que tivesse algum dolo aí, né? Você vê que não tem, além de ele aplicar o 75, não tem nenhuma fundamentação nesse sentido, né? E depois, considerando que a época era uma hipótese de considerar como não declarada, né? Eu acho que aí a gente tem que seguir o que depois a legislação falou sobre a multa no caso de não homologação.
Não homologado. Não homologada, né? Quando ele disse de não homologado lá, né? Só era essa figura que existia para aquela situação. A gente tem que, acho eu, seguir o que a redação depois, que a legislação veio tratar da multa, que ela baixou para 50%, reduziu para 50%, né? Eu ia dizer, dá para confirmar que no alto não deu para ver o percentual, mas numa planilhinha ele aplicou 75%. Porque é assim, né, presidente? É uma situação esdrúxula pelo seguinte: você tem que definir o escopo da retroatividade benigna, né? Não é tão simples isso, porque os dispositivos são de redações diferentes. Um fala quais são as hipóteses, deve não ser passivo de compensação por espécie de disposição legal, crédito de natureza não tributária. Essa situação antes, supõe que não exista dolo nem falsidade. E aí você passa a ter uma que incide sobre a compensação não homologada, entendeu? A gente pode até fazer esse link. Agora, porque eu estou pensando que o contribuinte vai dizer, não, mas não caberia nenhum tipo de multa para mim, porque eu não estava nas hipóteses, na época, vigentes de multa isolada, entendeu? Estava. Qual crédito de natureza não tributária? Não, o 18. Mas qual hipótese do 18? Essa disposição legal? Apurada, compensação indevida. Era não, geral. Mas aí tem uma ressalva depois. Não. Aplicar-se-á unicamente. Você tem que entrar na hipótese da ressalva. Crédito da Eletrobras, para mim, não era de natureza não tributária, tá? Mas tudo bem. Entendi. Eu tô tranquilo, assim, que não era um crédito de natureza. Para mim, eu aplicaria ali. Ou, depois, ele tem a segunda hipótese, que é o caso de dolo, né? Falando dolo gênero, né? Fraude, sonegação ou conluio, que eram os artigos 71 a 73. Aí no caso, Quando ele aplicou, foi em 2004, né? Então já estava essa redação, não era a redação original da lei. Tá. Uhum. Quando é isso aqui? Eu estou pronto para votar, presidente. Eu acho que eu vou por essa linha do não tributário, realmente. Apesar da súmula CARF, eu saber que tem doutrinador que disse que, na verdade, isso aí seria tributo, efetivamente. Mas deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Confusão esses processos. Porque, assim, eu até acho que assim, nem caberia para mim discutir falsidade aqui. Por quê? Porque eu teria que fazer reformação em PEJOS aqui para tributar 150, né? Não caberia, efetivamente, entendeu? Uhum. Então, na verdade, seria ficar em 75, mas também acho que não há. Como é que eu vou sustentar que algo que foi objeto de súmula CARF era de pleno domínio, que esse crédito não era passível de restituição? É um pouco complicado isso para mim. Mas é porque antes disso tudo, já tentavam compensar com o crédito Eletrobras. Uhum. Então, ele não é só em razão da lei nova, entendeu? Sim. Eu acho que se colocou na lei para não ter, para fechar as margens de discussão. E tem outros ainda que usam, né? Eram créditos, digamos assim, contra algo ligado ao governo, inclusive uma empresa pública, alguma coisa desse tipo, que queriam utilizar aquele crédito perante, de alguma forma, ainda que de administração indireta do governo, para compensar débito, né? Mas é bem discutível tudo isso. Eu disse a vocês que o relatório anterior, que embasa o auto, fez referência ao artigo 18, parágrafo 4º de declaração não declarada. Compensação não declarada. Mas só que ela foi não homologada, né? Porque o auto é de 2006. Então ele já levou em consideração toda essa nova situação, entendeu? Pois é, mas de quando foi a compensação? Anterior. Foi antes da lei. Então, na verdade, ele aplicou a legislação
É que posterior... a gente só pode aplicar a legislação penalidade posterior se ela for mais benéfica. Sim. Né? Você aplica a penalidade vigente à época do fato gerador, exceto se posteriormente veio uma lei que ou deixou de combinar a penalidade, ou deixou de considerar infração, ou diminuiu, né, a penalidade aí, né? O meu encaminhamento foi no sentido de que não existe para não homologada, né? Existia lá aquela previsão que deixou de existir, mas é como vocês muito bem colocaram. Não existia a figura da não declarada antes, naquela época, né? Então, é como se não pudesse existir esse tipo de multa antes da existência da figura da não declarada. É um pouco complicado, mas eu fui bem nesse sentido, de que deixou de existir a multa pela mera não declaração. E era o que ele tinha feito antes. Eu creio que ele pode se encaixar ali. Ó, você sabe qual é o problema, presidente? Olha só, é o que eu estou dizendo, que você está vendo aqui. Eu peguei um dos precedentes que dá origem à súmula 24. Eu vou ler a ementa do precedente. É o que eu estou dizendo. Olha só o que diz o precedente. É inadmissível a restrição e, por consequente, a reversão de créditos relativos a tributos, contribuições da Receita Federal com créditos que, aí vem, ó, ainda que se admita que tenham natureza tributária, não são administrados pela SRF. No próprio precedente que informa a súmula 24, fala que tem natureza tributária. Não, eu acho... Pode repetir? Ainda que se admita. Eu acho que ele não está admitindo. Não, ainda que tenha uma natureza tributária. Com créditos que ainda que se admita que tenham natureza tributária... Não, ainda, mas ele não está admitindo, ele está argumentando. Vamos abrir o acordo. Entendeu? Eu estou interpretando um pouquinho diferente. Sim, dizendo, ó, ainda para quem achar, ainda que você ache que tem natureza tributária, não é administrado pela Receita, acho. Me parece que vá nesse sentido. Mas... tem razão. Ele diz o seguinte, ó, o cerne da questão não é classificação como tributo ou não. Aí ele diz que o cerne da questão é que a Receita não administra efetivamente. Ele foge do cerne da questão. Esse ainda realmente é o argumentando tanto. Ele diz, olha, ainda que fosse tributo, e eu não vou entrar nisso aqui, eu só posso restituir o que a Receita administra. É isso mesmo. Isso é o teor do acórdão por dentro. Eu li por dentro rapidamente aqui. Me parece que ninguém chega a afirmar que é. Não tem. Ele foge da questão, porque ele acha que é suficiente, não é administrado, então não é aqui. Ponto. Aí eu acho que dá para ir pela questão ali, né? Quando ele fala de origem não tributária, né? Mas aí a gente aqui vai enfrentar a questão, então é não tributário. De natureza não tributária. Então, eu acho que na redação que tinha lá originalmente, ele aplicou o caput do artigo 18, sem qualificar, sem ser a segunda hipótese, né? Porque não existia não declarado. Então, acho que daí a gente para de ir pelo caminho do não declarado, né? Se a gente vai por esse caminho, ele ia perder, porque a multa continuou sendo 75, provavelmente. Mas não. Então, era uma hipótese de multa por não homologação. E essa multa prevaleceu até, acho que foi ali 2015, ou não, foi antes, quando se instituiu a questão da multa por não homologação, também tem a multa na restituição, né, que depois foi revogado, o STF julgou também inconstitucional, e aí caiu para 50. Eu acho que, então, a hipótese sem dolo para esses casos era dos 75 que virou 50. E virou 50. Aí você vê. E aí a gente tem que fazer uma cambalhota, porque como houve depois alteração dos tratamentos para não declarada, se a gente seguisse... mas como é o tratamento que se daria para crédito da Eletrobras? Sim. Depois da hipótese que começou a se considerar não declarada, aí toma outro caminho. Mas nessa época não existia. Daí você tem que seguir como se fosse não homologada. Ali tanto faz... né? Agora vejam
que lá o CAPT, se fosse uma mera discussão de crédito de PIS e COFINS, por exemplo, não ia ter a multa. Sim. Porque aí ele não se encaixava em nenhuma daquelas hipóteses ali. Sim. Era já para algum caso que ele fez certas gradações. Ó, se for uma discussão normal, nem multa tem. Se for uma discussão que é o crédito não passível de compensação, ou de origem de crédito de natureza não tributária, aí você tem um 75. Ou pode ter uma hipótese que tiver dolo ali que vai para 150. Tinha 3. Depois eles trocaram tudo. Ficou 50% para não homologação, 75% para falsidade, 150% nos casos aí que, quer dizer, 75% para não declarada e 150% para não homologada com dolo ou falsidade ali, né? Então, mas é toda vez que eu pego um processo desse para julgar, eu tenho que ficar parando, ficar olhando, porque é muita alteração, não só na penalidade, né, mas no próprio tratamento do crédito. Então, como eu disse, é mais fácil errar do que acertar. Sim. Mas eu não sei, eu se tiver que votar hoje, assim, eu encaminharia para a retroatividade bem, aplicar os 50%. Reduzir de 75 para 50. Né? Eu também estou pronto para votar, presidente. Acho que já deu tempo de discussão. Não sei o que daí tem que ver o conselheiro Lucas, se ele concorda com esse entendimento também. Eu não tenho óbvio. Quando eu analisei, a questão foi, o lançamento foi embasado na declaração que hoje é para não declarada, que não existe essa possibilidade de se manter essa multa por conta dela não homologada, nessa circunstância específica. Nesse sentido, retroatividade benigna, porque ela não existe. Mas, de fato, como naquela época não existia o instituto da não declarada, tem que também se fazer um paralelo para como seria para a evolução dessa não homologada para chegar na não declarada. Então, sem problemas, seria um provimento parcial, então, na questão da multa, para reduzir de 75 para 50. Eu vou te dizer que a gente já estava indo. Era fácil todo o raciocínio induz para pensar nisso. Por causa do raio do crédito da Eletrobras, que a gente fica pensando só na hipótese de não declaração, mas que só foi criado depois, né? Bom, então o conselheiro Lucas está encaminhando, na verdade, são os 2 itens, né? O 51 são idênticos, e o 52, para não negar provimento, né? Em relação à não homologação lá, que havia... na súmula da Eletrobras. Na verdade, o que eu acho que a gente está dando aqui é um provimento parcial ao recurso para reduzir a multa isolada para 50%. A DRJ uniu e decidiu de forma concomitante, né? Mas ela negou para tudo. Quando eu estava negando uma parte e dando para outra, eu achei que ia ficar muito diferente, porque existe um processo apenso. Mas se eu puder fazer num corpo só e dar esse parcial provimento só em relação à multa também, para mim é até mais fácil, que é só um documento para formalizar. Mas estão com 2 processos? Está no acórdão só da DRJ também? Não, acórdão só da DRJ. Aqui a gente vai fazer um acórdão só. Assim, vamos dizer o seguinte, do ponto de vista de tudo que está se discutindo no recurso, a gente só está concedendo uma coisa, parcialmente, né? Reduzir a multa de 75 para 50. O resto a gente está negando. Então, assim, você pode até deixar antes no seu voto, né? Olha, então, não homologa as compensações e em relação à penalidade reduz para 50, mas creio eu que se a gente colocar no dispositivo que a gente está dando somente provimento parcial para reduzir a multa de 75% para 50%, já ficaria claro que foi só isso que ele ganhou, o resto ele perdeu. Presidente, concorda ou não? Eu não estou pronto para votar nesse tema, não. Porque esse tema, para último processo, a essa hora... Mas esse é o 2º dia, a gente teria 3 dias de sessão. É que a gente está acostumado a cansar na quinta já, eu acho que é psicológico. Mas, enfim, esse tema é um tema que sempre me deixou
sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu sempre tenho dúvida nesse tema. Tá bom. Vai Eu pedir acho vista? que eu iria aproveitar para dar uma estudada melhor nela. Tá bom. Então, vamos lá o seguinte. Principalmente nesse período aí, que não existia a homologação não declarada, né? Tá certo. Então, A vai pedir compensação. vista. Então, vamos só colher. O conselheiro relator está votando por dar provimento parcial para reduzir a multa para 50%. Conselheira Giovana. Acompanha o relator. Vista, Dornelas. Por favor, presidente. Não. Ô, Dornelas, já que você vai pedir vista, dê uma olhada no apenso, no folha 29 do PDF. Folha 29 do PDF do apenso. Então, só para a gente finalizar, pessoal. Então, confirmando... Volume 1, Dornelas, volume 1. Obrigado. Confirmando itens 51 e itens 52, certo? É isso? O relator votou por dar provimento parcial para reduzir a multa para 50%. A conselheira Giovana acompanhou o entendimento do relator. Nesse momento, houve pedido de vista pelo conselheiro Dornelas. O processo retorna no mês que vem. Eu acho até salutar. Daqui a pouco a gente encontra, alguém percebe alguma inconsistência nesse nosso raciocínio, a gente tem um mês para isso, né? Certo? Certo. Prezados, pelo meu controle, vencemos a pauta, né? Quer dizer, julgamos todos os processos. Creio que só os que foram pedidos retirada de pauta e esses últimos dois que saíram com vista, o resto dos processos foram todos julgados. Então, eu agradeço muito a atenção e a colaboração e parabenizar o voto de vocês todos aí, que todos aí vieram com os votos muito bem fundamentados, aí facilitou bastante o andamento da sessão. Então, agradeço a todos, agradeço a Val por ter nos auxiliado, a Patrícia também, que estava na parte da manhã, e dou por encerrar, então, a reunião no mês de outubro de 2020. Solicito a Val a gentileza de encerrar a gravação.